tudo bem com vocês, alunos? Estamos de volta desta vez só para resolver problemas envolvendo equações do primeiro grau. Então esse vídeo vai constar apenas de resolução de atividade para que você possa, de uma forma mais prática, aprender a resolver todos os exercícios possíveis que envolvem a equação do primeiro grau. Tá? Então, para começar, nós vamos verificar a raiz de uma equação. O que é verificar a raiz de uma equação? Descobrir a raiz de uma equação é encontrar o número que satisfaça no lugar da variável esta igualdade, onde a sentença que eu tenho do lado direito seja igual à sentença que eu tenho do meu lado esquerdo. Em outras palavras, isso significa dizer o quê? Resolver esta equação, encontrar o valor desta variável. Quando eu encontro o valor desta variável, então eu tenho aqui a raiz desta equação. Então, qual é a raiz da equação neste caso? Tá? Nesta questão, nós temos o seguinte, apenas uma verificação, se o número 3 vai ser raiz desta equação e desta outra equação. Então, neste caso, basta eu substituir o valor que me foi dado na equação primeira e na equação segunda. Se ao momento que eu substituir o valor 3 nesse x e este lado da equação der igual a este outro lado, isso significa que 3 é raiz desta equação. A mesma coisa vale para aqui a nossa segunda equação, nosso segundo exemplo. Então vamos para a nossa resolução. Substituindo, então eu tenho uma equação do tipo 3 mais 7 igual a 10. Isso quer dizer, 3 mais 7 é igual a 10, é isso? E 10 é igual a 10. Isso significa dizer o quê? Que 3 é raiz desta equação. Então aqui, verdadeiro. Tá? Vamos para o nosso segundo método. Então veja, se eu estou querendo verificar, então não existe aqui um cálculo bem elaborado. Eu só vou substituir o valor do número dado dentro da equação em cima da minha variável. Então vamos continuar. No nosso segundo exemplo. 4, que multiplica o 3, que me foi dado, mais 2, tem que ser igual a 6, que multiplica 3, menos 4. 4 vezes 3 é 12, 12 mais 2, 6 vezes 3 é 18, 18 menos 4. 12 mais 2 é 14, 12 mais 2, 14, 14 é igual a 14. Então, neste caso, eu também tenho uma sentença que é verdadeira. Então, 3 é raiz dessas duas equações e está verificado, ponto final. Por que isso é verdadeiro? Porque quando a gente substitui, a nossa primeira sentença, que fica do primeiro lado da igualdade, é igual ao valor da segunda igualdade. Então, só para lembrar, primeira igualdade, segunda igualdade, é a mesma coisa de dizer primeiro membro, segundo membro, que a gente já viu na nossa aula passada. Agora vamos ver se menos 1 é raiz da equação x mais 4 igual a 2 e x elevado à terceira menos 1. Então vamos lá. Substituindo agora por menos 1 mais 4 igual a 2. Menos 1 mais 4 subtraindo dando estado maior, igual a 3 positivo. 3 é igual a 2? Não. Então, falso. Nesta primeira equação, menos 1 não é raiz da equação. Então, isso aqui é falso para a gente. Note que a primeira sentença deu um número, na segunda deu outro número diferente. Então, para ser verdadeiro, ambos têm que ser iguais. Próximo. X elevado à terceira, então eu tenho menos 1 elevado à terceira igual a menos 1. Eu não vou fazer aqui o processo bem longo da potenciação, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Nota que nós já falamos em aulas anteriores que todo número negativo elevado a um expoente que seja ímpar, a resposta fica negativa. Então, eu já sei que essa resposta é negativa. 1 elevado a 3 é o próprio 1. 1 é igual a menos 1, verdadeiro. Então,
para a nossa segunda equação do segundo exemplo, menos 1 é raiz desta equação. X à terceira igual a menos 1. Mais uma vez, verificar raiz de uma equação. Uma vez o número sendo dado, é só aplicar este número em cima da variável, calcular, fazer a contazinha simples e ver se as duas sentenças batem o mesmo resultado. Se o resultado for iguais, verdadeiro. Se os resultados forem diferentes, como no caso do nosso primeiro exemplo aqui, então isto é falso. Então vamos para frente, continuando agora falando sobre conjunto universo e conjunto solução de equação do primeiro grau. Conjunto universo e conjunto solução de equação. O que é isso? Tá? É encontrar os valores possíveis para x para que essa sentença seja verdadeira, igual que a gente viu anteriormente. Tá? Então, para isso, nós precisamos o quê? Trabalhar em cima dos números, descobrir que números são esses, a quais conjunto pertence, para nós descobrirmos qual deste número satisfaz esta equação. Então, vamos lá, a primeira equação. X mais 14 igual a 20. Esta é a equação que me foi dada. Qual é o valor que, colocado aqui no valor de x, qual é o número colocado na variável x, é igual a 20? Só existe um número para isso. Que número é? O número 6. 6 mais 14 tem que ser igual a 20. É isso, ó. 6 mais 14 é 20. E 20 é igual a 20. Como esta sentença é verdadeira, então isso quer dizer que aqui o número 6 é a minha resposta, é a resposta final para esta solução desta equação. Tá? Você viu que deu para resolver isso só de cabeça, mentalmente. Tá? Mas, caso essa equação seja maior, existem outros métodos de resolução que a gente vai ver daqui a pouquinho, um pouco mais à frente. Então, quem é o conjunto universo e quem é o conjunto solução desta minha equação? Ora, o conjunto universo, ele é o conjunto dos números, que nós já estudamos para trás, onde o 6, que é a solução desta equação, esteja integrado. Então nós vimos que o número 6, ele é um número natural, é isso? Então eu posso dizer que o meu conjunto universo aqui vai ser o conjunto dos números naturais, tá? Pois o 6 está dentro do conjunto dos números naturais, e o conjunto de solução aqui é o número 6, que ele é apenas o número que vai satisfazer esta equação. Nenhum outro número satisfaz essa equação. Nenhum outro número somado a 14 é igual a 20, somente o 6. E o 6 está dentro do conjunto dos números naturais. Então 6 é a nossa solução, ao mesmo tempo que ele é a raiz desta equação. Tá? Então, encontrar conjunto solução, conjunto universo e raiz da equação, vocês estão vendo que é coisa bem simples. Vamos agora para a nossa segunda equação, 2x mais 1 igual a menos 13. Tá? Então nós temos que ver agora, vamos tentar resolver isso mentalmente ainda, qual é o número que multiplicado por 2, somado a mais 1, tem que dar igual a menos 13. Ora, neste caso aqui existe um númerozinho sim, esse número é o menos 7. Tá? O menos 7 que somado a mais 1 e multiplicado por 2 e somado a mais 1, eu tenho como resposta menos 13. Vamos calcular. 2 vezes 7 são 14, mais com menos é menos, mais 1 igual a menos 13. Né? Menos 14 mais 1 é menos 13. E menos 13 é igual a menos 13. Isso quer dizer que essa equação está verdadeira. Então, nota que você precisa ter um vasto conhecimento de conjuntos numéricos, tá? Naturais, racionais, inteiros e assim por diante. Então, quem é, neste caso, o meu conjunto universo, a minha solução e quem é a raiz desta equação, tá? Então, nós vamos lá analisar agora a nossa equação que nós resolvemos, né? Quem é o conjunto universo? A solução, o número que eu encontrei para a solução desta equação, o menos 7, faz parte de qual conjunto numérico? Dos inteiros. É isso? Então, conjunto dos números inteiros. Tá?
quem é a solução? A solução é o número que substitui o valor da variável, menos 7, que é a mesma coisa da nossa raiz. Pronto, simples, né? Simples assim. Resolvido. Entender como se encontra o conjunto universo com a solução, a gente tem que passar primeiro pela resolução da equação. Vamos dar continuidade agora, vendo as várias aplicações que nós temos dentro dos estudos das equações. Demos continuidade agora, caros alunos, resolvendo exercícios que envolvem equação no primeiro grau. Então nós temos aqui algumas questões que eu vou disponibilizar para vocês, aqui no lado esquerdo. Vamos soltando uma a uma para a gente poder entender essas questões. São questões de determinadas faculdades, algumas entidades educativas, de algumas universidades. Então a gente vai mostrar para vocês o quanto essas questões, até certo ponto, se tornam simples se a gente souber o conteúdo, se a gente souber resolver, né, e como desenrolar o nosso conteúdo. Então nós temos a primeira questão aqui, o conjunto solução da equação 3, abre parênteses, x menos 1, menos 2, abre parênteses, x mais 4, fecha parênteses, igual a 10. Qual é o conjunto de solução? 5, 10, 15, 21 ou 1. Aqui a questão, tá? Completinha. E aqui a gente tem até o esboço dela para a gente poder resolver. Então, resolvendo essa questão, nós temos a equação, tá? Como se trata de parênteses e um número antes dele, então aqui nós precisamos da propriedade distributiva, da multiplicação. Então, multiplicando fica 3x menos 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes x, 2x, e menos com mais dá menos, 2 vezes 4, 8, igual a 10. Tá? Então, agora nós já temos a equação, né? É uma equação que ao mesmo tempo ela é equivalente à de cima, então a gente vai ter que resolver ela pelos métodos que a gente também viu na nossa última aula, no nosso último vídeo. Então, como resolver isso? Né? Conforme a gente já falou, para o lado de lá da equação, a gente manda todos os números que não tem variável, e aí quando a gente muda o número de um lado para outro da equação, nós mudamos também o seu sinal de positivo para negativo e de negativo para positivo. Então vamos lá. Deixemos aqui o 3x e o menos 2x igual a 10. Leva o menos 3 para lá que fica mais 3. Leva o menos 8 para lá que fica mais 8. Então, 3x menos 2x é x igual a 10 mais 3. 13. 13 com 8, 21. Então, nós encontramos aqui como resposta, não é? 21, o valor de x, alternativa item D, né, conforme aí na nossa resolução, na nossa questão, que está aqui a imagem. Então, vendo que resolver a equação não é tão complicado. Vamos para a nossa segunda questão. Tira a primeira, botamos a segunda questão, tá? O valor da equação de x, tal que é a equação 4x menos 1 sobre 2 igual a menos 2x mais 1 sobre 3. Atenção, se existe fração e essas frações são de denominadores diferentes, então existe MMC. MMC de 2 e 3 igual a 6. Então, nós vamos fazer o MMC, né? De 2 e 6, de 2 e 3, que é 6, tá? Na dúvida, faz lá, decompõe os dois números, faz o seu MMC. Então, agora, 6 que divide 2, 3. 3 vezes 4, 12. 12x. 6 que divide 2 é 3. 3 vezes 1 é 3. Então, menos 3, porque nós temos sinal negativo aqui. 6 que divide 3 é 2. 2 vezes 2 é 4. Menos 4x. Igual a 6 por 3 é 2. 2 vezes 1, 2 mais 2. Então, nós temos agora esta solução, que o que vai interessar para a gente é esta equação aqui de baixo. É isso? Então, nós vamos continuar ela agora apenas resolvendo o que nós temos aqui dentro do nosso retângulo. Tirando o que nós temos aqui, 12x menos 3 igual a menos 4x mais 2. É isso? Coloca aqui apenas quem tem variável, leva para lá quem não tem. Então, né, separar aqui um pedacinho. 12x traz o menos 4 para cá com mais 4, igual a 2, leva o 5 para o 3 para lá com mais 3. Então, o que nós temos agora? 12x mais 4x igual a 2x mais 3. Né?
Então vamos terminar aqui. 12 com 4 dá 16. 16x igual a 2 mais 3, 5. Então, agora está dividindo, passa para o outro membro, né? Está multiplicando, passa para o outro membro, dividindo. Então, nós temos aqui a resposta equivalente a x igual a 5/16. Nesse caso, a nossa resposta desta questão é o nosso item C. É isso? Fácil, né, pessoal, de se resolver. Coloquemos aqui nosso terceiro exemplo, nossa terceira questão. A solução de 6 menos 2x igual a 0 é o conjunto dos números relacionados tais que. Tá? Aqui é a questãozinha. Né? Então, está aqui a questão. Para isso, nós precisamos resolver esta equação. Resolvendo esta equação, tenho 2x menos 2x igual a 0, leva o 6 para lá com menos, né? Já que ele estava positivo, passa para o outro lado com sinal negativo. Então, menos 2x é igual a 0 menos 6, é menos 6. X igual a menos 6 sobre menos 2. E aí, professor, parei aqui? Não, ó, menos com menos é mais. Então, eu tenho 6 por 2. Então, x igual a 3. Esta é a resposta da nossa questão. Então, da equação, solução da equação, 3 positivo. Então, qual a minha solução? A solução é que, para mim resolver esta equação, eu tenho como resposta x menor do que 0? Não, 3 não é menor do que 0. X é maior do que 0? Pode ser, tá? Já que 3 é maior do que 0. X é maior do que 3? X é maior do que 3? Não, maior do que 3 não resolve o meu problema. Ou é o 3, ou não é um número maior do que ele. X é menor do que 3? Menor do que 3 também não resolve o meu problema. Então, o único termo que poderia solucionar essa questão, apesar de eu ter achado x da questão igual a 3, seria x maior do que 0. É isso? Então, agora nós vamos para outras questões, disponibilizar outras questões aqui, como método de aplicar equações dentro do nosso dia a dia. Tá bom? Vamos prosseguir, tá? Colocar aqui a questão, tá certo? Para que a gente possa trabalhar em cima do enunciado, montar a equação e resolver esta equação. Então, atenção para a questão. O triplo de um número menos o seu quintuplo tem como resultado 10. Qual é esse número? Então, tá aí a questão, o triplo de um número menos o seu quintuplo, tá? Tem como resultado igual a 10. Então, primeiro caso, montar a equação em cima do que a questão está nos dando. Qual é o número? Você conhece? Não, então eu vou chamar de x. Tá? Então, o triplo de um número. O que é o triplo de um número? É multiplicar esse número por 3. Tá? Então, triplo de um número menos, é importante que se entenda o que a questão está dizendo. Menos o seu quintuplo. Tá? Menos o que é o quintuplo, multiplicar por 5. Tá? Neste caso, a questão diz que quando eu pego esse triplo, subtraio o seu quintuplo, então eu tenho como resultado igual a 10. O resultado igual a 10. Então ele pergunta: que número é esse? Quanto é que vale x? Então a gente precisa agora resolver esta equação, para a gente descobrir qual é esse valor de x. É isso, ó. Então, 3x menos 5x, tá? Nós temos como resposta menos 2x igual a 10. Igual a 10. Então, se ele está multiplicando aqui e eu não tenho mais ninguém fora este número junto com a variável, então eu tenho que levar este número que está multiplicando a variável para o segundo membro. Então, x é igual a 10, que vai dividir, está multiplicando, vai para lá dividindo, menos 2. Então, x igual a 10 por 2 é 5, mais com menos é menos. Tá? Então, esta é a nossa resposta. Esta é a resposta da nossa questão. Quando eu pego um número, pego ele, multiplico por 3 e subtraio de menos o seu quintuplo, então a minha resposta será 10. Vamos provar isso?
tá? Se a questão diz que é menos 5, é isso? Então, nós vamos multiplicá-lo por menos 5 e tem que dar como resposta igual a 10. 3 vezes 5 é 15, mais com menos é menos. Menos com menos é mais, 5 vezes 5 é 25, e isso aqui tem que dar igual a 10. Então, subtraindo dando sinal do maior, então eu fico com 10 igual a 10. Então, esta resposta está correta. Então, dado o enunciado, monta a equação, resolve. Como é que eu sei que está correto? A gente prova, né, substituindo o valor como se fosse o primeiro exemplo que a gente deu hoje na nossa aula. Ok? Mais uma perguntinha rápida para vocês. Mais uma questãozinha. Cecília vai repartir R$396 entre 2 filhos, de modo que o mais velho deve receber o dobro do que o caçula. Quanto cada um vai receber? Primeiro, né, nós vamos ter que colocar isso em sentenças, né, que sejam equacionais. Então, vamos lá. Já sabemos que o valor final, né, é 396. É isso? Então, onde o filho mais velho tem que receber o dobro do filho mais moço. Tá? Então, esses dois valores juntos tem que somar R$396. Então, o mais moço mais o mais velho, quando eu pego os dois, tem que dar R$396. Então, x mais x mais 2x, 3x, igual a 396. E x tem que ser igual, divide, não é isso? Tá? Por 3. Onde nós vamos encontrar o seguinte valor, tá? Que x é igual 6 por 3 é 2, 9 por 3 é 3 e 3 por 3 é 1. X igual a R$132. Como é que eu sei que isso está correto? Se x vale 132, isso quer dizer que o primeiro recebeu 132 e o segundo recebeu 2 vezes 132. E isto tem que dar 396. Né? Então a gente precisa somar o 132 mais, né, 2 que multiplica 132. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6 e 1 vezes 2 é 2. Isso aqui tem que dar 396. Né? Somando, 4 mais 2, 6, 6 mais 3, 9, 2 mais 1, 3. Isso quer dizer que está correto. É isso então. O filho mais moço recebe 136, é isso? Moço. E o velho, o mais moço vai receber R$132 e o mais velho R$264. Essa seria a solução desta nossa equação. Para encerrar essa nossa videoaula, deixo para vocês mais duas questões resolvidas, claro, onde nós temos agora duas imagens de duas balanças. Vou deixar uma aqui, vamos colocar uma primeira questão, onde eu tenho a primeira balança, onde eu tenho em um prato dois valores desconhecidos, que eu chamo de x, são os dois cubinhos que vocês estão vendo, mais dois pesos, é isso? Dois pesos que nós temos aqui, um de 500 gramas, outro de 100 gramas. E no outro lado da balança, um pesozinho desconhecido, é isso? Mais dois pesos que eu tenho, né, o conhecimento. Então, quando vocês virem questões desse tipo, o método é o mesmo. Em vez agora de nós estarmos trabalhando com a sentença por escrito, nós estamos trabalhando com a sentença desde que ela esteja aqui ilustrada. Então, como é que eu posso fazer? Se essa balança está em equilíbrio, isso significa que o peso de um lado é igual ao peso do outro lado. Então, eu já posso dizer que existe uma igualdade entre essas duas balanças, entre esses dois pratos desta balança. Então, vamos montar aqui a nossa equação, como ficaria, levando em consideração a imagem da questão. Então, o que nós temos? Vamos olhar primeiro o prato de cá. Dois valores desconhecidos, x e x. Então, x e x eu posso dizer que é 2x, já que aparecem 2x nessa questão. É isso? 2x
mais. O que é que tem junto com ele nesse lado da balança? Eu tenho 500 gramas, mais um outro valorzinho que eu já conheço, porque está lá na questão, que é o valor de 100 gramas. Isto que está do lado de lá da minha balança, perdão, do lado de cá da minha balança, é igual ao que eu tenho do outro lado. E o que eu tenho do outro lado? Um valorzinho de x, né? Apenas um x, mais um valor de 250 gramas, junto com o valor de 500 gramas. Então, neste caso, eu montei a minha equação. Tá? Agora é só organizar ela a ponto de descobrir qual é o valor desta variável, o valorzinho do x, que tem nos dois pratos desta balança. Então, eu deixo do lado de cá apenas quem tem variável. 2x, traz o x para cá. Se está positivo, ele fica negativo, igual a 250 mais 500. Leva ele para o outro lado, esse outro 500 com sinal negativo, porque ele era positivo. E o 100, que estava positivo, também vai negativo. Tá? Então, 2x menos x é x. Né? Eu tenho 2, tiro 1, fico com 1. Tá? Então, 250 mais 500 dá 750, é isso? 750 menos 500 menos 100. Eu estou fazendo passo a passo. Poderia resolver isso tudo de uma vez. Poderia já calcular tudo isso aqui e dar o resultado para vocês. Mas eu vou passo a passo. Então, x é igual a 700 menos 500 é igual a 250 menos 100. X igual a 250 menos 100, 150. Pronto. Achamos o valor da variável do lado de cá desta balança e do lado de lá da balança. Achamos a resolução dessa questão. Vamos para a nossa última agora. Vamos trocar a imagem e vamos para a nossa última questão. Trocamos a imagem, uma nova balança, onde eu tenho do lado de cá do meu prato. Tenho 6 maçãs, mais um valorzinho de 3 gramas. E do outro lado, 21 gramas e 27 gramas. Então, o que nós vamos fazer? Montá-las. Ah, professor, e agora? Vou botar o quê? Maçãs, maçã. Nós temos que representar o valor da maçã, já que a questão está dizendo que elas têm valores, considerar que elas têm a mesma massa e que essa balança esteja em equilíbrio, então eu tenho que considerar essa maçã como uma variável. Tá? Então eu vou trocar a letra. Em vez de chamar de x, eu vou chamar de m, só para combinar com o nome maçã. Tá? Então, quantas maçãs eu tenho deste lado da minha balança? 6 maçãs. Então, 6m. Professor, não é x não? De novo, m porque eu estou querendo relacionar o nome maçã. Mas você pode botar qualquer outro valor. Junto com as 6 maçãs, o que eu tenho deste lado do prato da balança? Mais 3 gramas, não é isso? Como a balança está equilibrada, então isso quer dizer que o valor do lado de lá é igual ao valor do lado de cá. E no lado de lá da balança eu tenho 21 gramas mais 27 gramas. Pronto. Montei aqui a minha equação. Agora é hora da gente resolver, dar ponto final para saber qual o peso desta maçã, de cada maçã que está no prato nesta balança desse exercício. Então, lembrando que a questão diz que as maçãs têm pesos iguais. Vamos considerar. Então, 6m é igual a 21 mais 27. E eu levo o 3 para o outro lado da equação com sinal trocado. Então, vai menos 3. Então, terminando, 6m é igual a 21 com 27 dá 48, menos 3. 6m igual a 45. Então, nós só precisamos agora tirar o 6 daqui, deixa o m sozinho, é isso. E se está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Quanto é, então, 45 dividido por 6? Vamos aqui, ó, tá? 45 dividido por 6, é isso? Isso vai dar 7. 7 vezes 6 são 42, tá?
Subtraindo aqui, sobra 3. Põe o zerinho aqui, uma vírgula aqui. 30 por 6, 5. 5 vezes 6, 30. Para 30 sobra nada. Então, o peso de cada maçã, é isso. Maçã igual a 7,5 gramas. Resolvida a nossa questão. Ficamos por aqui. Espero que você possa tirar o máximo possível das dúvidas em relação à resolução de equação do primeiro grau. Até a próxima.